as coisas vão estreitar para a igreja na face da terra. Isso quem diz não sou eu, isso quem fala é a palavra de Deus. Muitos têm dado ouvido e crédito às falsas profecias, muitos têm dado ouvido e crédito aos falsos profetas, mas o que a Bíblia ela diz, louvado seja Deus, acerca dos últimos dias que nós estamos vivendo, eu enxergo com os outros olhos, com os olhos espirituais, não os olhos físicos nem carnais. Eu vejo que Deus ele está dando tempo para que a igreja venha preparar a sua vida espiritualmente. Quando eu olho, louvado seja Deus, para o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7, versículo de número 13, aonde Jesus ele deixou escrito acerca dos dois caminhos, Jesus ele diz dessa forma: entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que entram por ela. Então vemos, louvado seja Deus, que Jesus aqui ele não deixa e não mostra caminho de facilidade para o reino dos céus. Ele não mostra caminho de facilidade, louvado seja Deus, para a salvação. Vemos que Jesus aqui adverte a sua igreja acerca dos falsos profetas, acerca dos falsos ensinamentos. Por que Jesus ele deixou escrito isso? Para que a igreja ela viesse se espertar e viesse buscar mais entendimento e conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no livro de Mateus capítulo 22, 29, errais o homem não conhecer as Escrituras, e nem tampouco o poder de Deus. Então nós erramos, o homem erra, a igreja muitas vezes erra, por não buscar conhecimento de Deus, por não buscar, louvado seja Deus, resposta em Deus, de não buscar, louvado seja Deus, aquilo que é correto na palavra. Então anda, louvado seja Deus, por indicações de outras pessoas, mas que a igreja deve buscar o conhecimento de Deus, porque o que está em risco, louvado seja Deus, é a nossa salvação. Então quando Jesus ele fala que entrai pela porta estreita, porque larga é o caminho, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e são muitos os que estão entrando por ela, pela porta larga. Então vemos, louvado seja Deus, que Jesus está falando que cada um tem a responsabilidade pela sua salvação. Eu vejo, louvado seja Deus, que no livro de João, no capítulo 5, versículo 39, examinai as Escrituras, porque tem nelas a vida eterna, e é delas que de mim testifica, disse-lhe Jesus. Então o foco do cristão, o foco da igreja, o foco do servo e da serva de Deus é verdadeiramente buscar o conhecimento da palavra. A Bíblia diz, louvado seja Deus, nas cartas de Apocalipse, no livro da Revelação, em Apocalipse 1, versículo 3, que bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda as palavras desta profecia, porque o fim ele já está próximo. Então devemos, meus irmãos, amada igreja do Senhor, de se dedicar mais à presença de Deus, de se dedicar, louvado seja Deus, a buscar o conhecimento da palavra, para que nós não venhamos entrar pela porta larga, mas sim entendemos que o chamado para a igreja que Cristo deixou é a porta estreita. E Jesus aqui continua falando nesses dois versículos, no versículo 14 do capítulo 7, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e são poucos os que hão de entrar por ele. São poucos que vão encontrar a porta estreita.
Alabadagasúria, Hanai decomanava súbria. Então devemos entender, meus irmãos, que nós fomos chamados, louvado seja Deus, para passar pelo estreito, para passar por luta, para passar por aflição, para passar por dificuldade. Sabe por quê? Porque tudo isso é um processo a qual a igreja vai passar na terra. Muitas vezes, louvado seja Deus, nós não queremos receber isso que vem da parte de Deus. Porque quem quer sofrer? Ninguém. Mas que isso é necessário. A Bíblia diz nas cartas aos Romanos, no capítulo 8, versículo de número 28, que tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados para o seu decreto, que foram chamados para a sua salvação. Se você é novo por aqui, louvado seja Deus no nosso canal. Se inscreva, deixe o seu like, louvado seja Deus para nos ajudar. Compartilhe, louvado seja Deus. E no final desse vídeo, deixe aí o seu comentário, louvado seja Deus, que é muito importante. Bendito seja o nome do Senhor. Então devemos entender, amada igreja do Senhor, que as coisas de Deus, as coisas para a salvação, é com muita dificuldade, é com muita luta, é com muita adversidade. Devemos ver a realidade do jeito que ela é. Se nós olharmos, louvado seja Deus, para o livro de Atos, no capítulo 2 em diante, nós vamos ver uma igreja caminhando com Cristo, mas que a igreja ela caminhava com muita luta, com muita dificuldade, com muita adversidade, com muita perseguição. Quanto mais a igreja era perseguida, mais o Senhor derramava graça na vida da igreja. Devemos entender e compreender que conosco não vai ser diferente. Jesus ele deixa bem claro, louvado seja Deus, entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. Eu vejo, louvado seja Deus, que quando as coisas ela vêm com facilidade, irmãos, ela não serve. Você sabe por quê? Porque devemos pagar um alto preço na presença de Deus, principalmente quando as coisas elas vêm espiritual sobre a nossa vida. Devemos buscar entendimento dos céus, devemos buscar as coisas do alto. A Bíblia diz, louvado seja Deus, o apóstolo São Paulo, nas cartas de Colossenses, Paulo ele já falava, louvado seja Deus, para a igreja naquela época, que a igreja ela devia buscar, louvado seja o nome do Senhor, as coisas do alto, as coisas de cima, não as coisas dessa terra. Então vemos, louvado seja Deus, que Cristo ele nos alerta todos os dias da nossa vida, para que nós venhamos, louvado seja Deus, entender e compreender a vontade do Senhor na nossa vida. Porque o Senhor todos os dias, louvado seja Deus, ele nos alerta acerca de tudo isso que há de acontecer. Não devemos perder o ânimo, não devemos, louvado seja Deus, deixar-se levar pelas aflições dessa vida. Olha o que Paulo ele falava, louvado seja Deus, já naquela época, Colossenses 3, portanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, a qual Cristo está sentado à destra de Deus. Então eu entendo, amada igreja do Senhor, que o nosso socorro, ele vem do Senhor, que Deus ele permite, louvado seja Deus, a sua igreja passar por luta, por aflição nessa terra. Você sabe por quê? Porque tudo isso contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Deus ele ama a sua vida, Deus ele ama a sua família, mas para isso devemos lutar, perseverar na presença de Deus e vigiar com as coisas que vêm fácil sobre as nossas vidas. Jesus ele vai falando, louvado seja Deus, entrai pela porta estreita,
Porque largo e apertado e espaçoso é o caminho que conduz à perdição e muitos estão entrando por ele. Por quê? Porque muitos estão procurando hoje caminho de facilidade. Caminho, louvado seja Deus, que leve as pessoas a preencher o seu ego e não verdadeiramente se encher da graça de Deus. Mas Jesus ele fala no versículo número 14: porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos os que hão de entrar por ele. Então devemos entender, amada igreja do Senhor, que as coisas com Cristo é com muita dificuldade. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Então eu vejo, louvado seja Deus, que são poucos os que vão entrar pela essa porta. A porta simboliza Jesus. A Bíblia diz, louvado seja Deus, no livro de João, no capítulo 10, versículo 9, Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que entrar por mim, salvar-se-á. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Então Jesus ele é a porta, irmão. Jesus é a porta da salvação. Jesus é a porta da graça. Jesus é a porta que conduz o homem à vida eterna. Então devemos, louvado seja Deus, se esforçar e se lançar na presença do Senhor. Buscar mais a graça do Altíssimo, aquilo que desce do céu sobre as nossas vidas. Então eu creio, irmãos, que há momentos de nossa vida que nós devemos estar preparados na presença do Senhor. Esses últimos dias que estamos vivendo, não devemos, louvado seja Deus, perder tempo, mas sim buscar mais a presença de Deus. Eu já peço a você, louvado seja Deus, que busque mais a presença do Senhor. Se guarde na presença de Deus, porque Jesus falou para Oséias: o meu povo perece por falta de conhecimento. Se já gostou desse vídeo, louvado seja Deus, deixe o